Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar junto 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 35. Vamos ver se a gente chega no versículo 58 aqui, fechando esse capítulo. Bom, nos versículos anteriores aqui, o apóstolo Paulo falando acerca da ressurreição, e falou até mesmo o efeito de dizer que não há uma ressurreição. Quais são as consequências disso? Ou seja, se não houvesse uma ressurreição, quais são as consequências disso? Então ele explica tudo isso. E aqui no versículo 35, ele antecipa uma pergunta que os coríntios poderiam fazer a ele, tá bom? Então ele já vai responder essa pergunta que ele mesmo está fazendo aqui, né? Como se fosse uma pergunta que eles levantariam acerca da ressurreição. Versículo 35 diz assim: Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpos virão, né? Bom, aqui então a pergunta, né, que eles estão fazendo seria: mas se alguém perdeu um braço, né, como é que vai ser? E se a pessoa foi queimada? E se a pessoa foi sepultada? E se foi jogada a cinza no mar, né? A pessoa vai ressuscitar? Sim. Todas as pessoas vão ressuscitar. A ressurreição é para todas as pessoas, 100% das. Qual é o requisito para a ressurreição? Tá bom? A gente pode ver isso aqui em Abraão, capítulo 3, do versículo 26, falando sobre os que guardaram o seu primeiro estado. Os que guardaram o seu primeiro estado foi no céu, na batalha que houve no céu, nós ficamos do lado de Jesus Cristo, ficamos do lado do Pai Celestial. E por isso nós nascemos aqui nessa terra. Aqueles que não guardaram o seu primeiro estado foi Lúcifer, né, Satanás e seus anjos. Eles foram expulsos para essa terra aqui, sem um corpo físico. Eles não viriam a essa terra por meio de um nascimento natural, como nós conhecemos. Então, todos que nascem, tá bom? Eles vão ressuscitar. Então, nós guardamos o nosso primeiro estado, então isso já ganhamos a ressurreição aí por conta disso. Então, para ressuscitar, nós não precisamos fazer nada. Todos nós seremos ressuscitados, mas seremos julgados para saber qual grau de glória nós receberemos, tá bom? Então, vamos aqui continuar. Versículo 36. Insensato, o que tu semeias não vivificará se primeiro não morrer. Então ele fala que a semente, aquilo que a gente planta, uma semente, por exemplo, né? Uma semente ela aparece ali sem vida, sem nada, parece que está morta, mas se coloca na terra, né? Planta ali e ela vai ser vivificada, ela vai nascer uma planta verde, bonita, vistosa. Assim também ele dá o exemplo do corpo. O corpo, né, quando o espírito se separa do corpo, né, fica aquele corpo sem vida. E aí é colocado na terra, para quê? Para ressurgir na ressurreição. Vai ressurgir na ressurreição com vida, com vigor, tá bom? Então ele está dando o exemplo aqui da semente. Então ele está falando, como a pergunta dos coríntios seria essa? Como que vai ser a ressurreição? Ele está falando, ó, do mesmo jeito que é uma semente. Ele está usando a agricultura aqui, ele vai usar diversos exemplos aqui, tá bom? Aqui quando ele fala, né? O que tu semeia não vivificará, ou seja, não vai colher. Eu lembrei aqui de Gálatas 6, versículo 7, que diz assim, não erreis. Esse não erreis aqui em Gálatas, né? Ele significa aqui, não seja enganado, tá bom? Não seja enganado. Deus não deixará se escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que nós plantamos é aquilo que nós colhemos. Bom, agora, na nossa vida, nós estamos plantando um tipo de vida, né? A maneira que nós vamos ressuscitar depende da maneira que nós vivemos. Porque o próprio apóstolo Paulo ele vai ensinar aqui que vai existir corpos celestiais que aguentam a glória celestial, viver com Deus, mas vai haver corpos também que vão ressuscitar, corpos terrestriais que não aguentam viver na presença de Deus. Então vai ter que herdar um grau de glória menor, né? Um mundo com menos glória, tá bom? Na qual não habita o Pai Celestial e Jesus Cristo. Então, eu achei interessante, né, que aquilo que semeamos é aquilo que colhemos. Então, é a nossa vida aqui no sentido, tá bom? Eu achei interessante aqui. Versículo 37. Quando semeiam, não semeiam o corpo que há de nascer, mas o simples grão como o trigo, ou outra semente qualquer. Aqui está falando que nós plantamos a semente, né? Ele está usando a agricultura ali. Mas a gente não vai nascer uma semente, vai nascer uma árvore. Assim também é o nosso corpo. Ele é plantado na terra,
né? Mas quando ele nascer, ele vai ser vistoso, bonito, né? É outra coisa aqui que ele está compartilhando. O versículo 37 diz assim: Quando semeeis, não semeeis o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra semente. Eu acabei de ler isso, né? Versículo 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Então, Deus ele é capaz de dar o corpo como ele quer. Nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo falando de vários tipos de corpos diferentes que o Pai Celestial criou, tá bom? E isso é semelhança também de que ele é capaz, né, de criar corpos celestiais para nós também, tá bom? Então, ele começa a compartilhar aqui. Versículo 39. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, a outra a carne de peixes e a outra a carne de aves. Então, aqui, né, ele fala que são vários tipos de carne. Se o nosso Deus ele foi capaz de criar carnes diferentes, uma carne de homem, uma carne de boi, uma carne de peixe, como ele colocou, de répteis, existem vários tipos de carne na Terra. Então, nós não devemos duvidar que Cristo, ele vai nos dar, o Pai Celestial e Cristo vai nos dar um corpo glorificado e imortal. É uma carne que é diferente da carne que nós temos hoje. Essa nossa carne aqui sente dor, doenças, fragilidade. O apóstolo Paulo vai falar sobre essas coisas aqui. Mas o novo corpo que nós vamos receber não tem essas limitações, tá bom? Então, o mesmo Deus que criou todas essas coisas, também ele é capaz de criar um corpo glorificado e imortal para nós. Versículo 40. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra a glória da lua e a outra a glória das estrelas, porque uma estrela se difere de glória de outra estrela. Antes da aplicação do que Paulo está falando aqui, né, eu gostaria de compartilhar que essa escritura aqui também está falando sobre os reinos de glória, tá bom? O reino celestial, reino terrestrial e o reino telestial, tá bom? Então ele dá um exemplo de graus de glórias diferentes. Se você quer saber mais sobre isso, você tem que ler Doutrina e Convênio, seção 76, quando Joseph Smith ele estava traduzindo a Bíblia, e quando ele chegou ali em João capítulo 5, versículo 29, na qual diz, né, aqueles que morrerem, né, herdarão, fizeram o bem, ressuscitarão para a vida eterna, e aqueles que fizeram mal para a ressurreição da condenação. E ali ele tem uma grande visão, junto com Sid Higdon, falando sobre os graus de glória, tá bom? Sobre os reinos superiores, né, a qual as pessoas vão herdar, tá bom? Então tem mais detalhes lá. Essa escritura também fala sobre isso. Aqui o apóstolo Paulo está falando de corpos celestes, o sol, a lua, ele está falando de tipos de corpos diferentes, assim como ele está falando de carnes diferentes, de peixe, de boi, de homem, carnes diferentes. Também existe corpos diferentes, né, no planeta. Existe o nosso planeta, que ele é feito de terra, planeta aqui, tem a lua, tem o sol, que ele é uma composição diferente. Então ele está falando de corpos celestes, ainda falando sobre a ressurreição, que Deus ele vai trazer corpos diferentes, né? Ou seja, vai existir corpos terrestres e corpos celestiais, tá bom? Por que essa escritura também fala dos reinos de glória? Um apóstolo ou um profeta, ele pode ver uma coisa na escritura que nós normalmente não vimos, tá bom? Por exemplo, Mateus, quando ele está escrevendo o livro de Mateus ali, né, ele como um apóstolo inspirado por Deus, quando Jesus Cristo, né, José e Maria, eles levam Jesus Cristo para o Egito para fugir, né, de Herodes, que está mandando matar as crianças, né, abaixo de 2 anos. Quando é hora dele voltar, Mateus, veja, inspirado pelo Senhor, ele diz, né, para que se cumprisse a escritura, assim aconteceu, né, dizendo, do meu filho, do Egito chamei o meu filho. Essa escritura, né, ele fala que foi para se cumprir uma escritura que Jesus ele voltou do Egito, né, do Egito chamei o meu filho. Então ele pega uma escritura que é lá em Oséias, tá bom, que fala especificamente sobre os filhos ali, que é Israel, que havia saído do Egito. Então observe que ele, como um apóstolo de Deus,
Se ele não tivesse dito essa escritura dizendo que o cumprimento dessa escritura aqui também significava Jesus Cristo vindo do Egito, voltando, né, para a terra dele, nós nunca saberíamos se um apóstolo não tivesse falado. Igual essa escritura aqui. Se o profeta Joseph Smith e outros profetas e apóstolos não tivessem falado que aqui está falando sobre os reinos de glória, também nós não saberíamos, tá bom? Então um apóstolo, um profeta, eles são videntes e reveladores e nos dá conhecimento sobre o plano de Deus, tá bom? É isso. Então aqui no versículo 40 e 41, né, dentro do contexto histórico, ele está falando de corpos diferentes, né, que o corpo do Sol é diferente do corpo da Lua, e o corpo da Lua é diferente do corpo das estrelas, e assim por diante. E mais uma vez ele querendo trazer que a ressurreição vai trazer um corpo diferente para nós, cheio de glória, algo que nós nunca vimos na nossa vida. Não dá nem para imaginar qual glorioso é esse corpo e qual magnífico é. Claro, Jesus Cristo, depois que ressuscitou, ele apareceu a muitos, tá bom? Mas quem tem um corpo glorificado, ele tem poder sobre essa glória. Ele consegue dominar a intensidade dessa glória a ponto, como Jesus Cristo fez, de aparecer no caminho para Emaús ali, e a 2 discípulos, e foi conversando com eles, andando ali, para eles parecia uma pessoa normal que estava andando ali. Então, quem tem um corpo glorificado e imortal como o de Cristo, ele consegue dominar essa glória. Quando Cristo vier na segunda vinda, a glória no seu corpo vai ser tão grande que o brilho vai ser mais intenso do que o do sol, mais forte do que o sol. As escrituras dizem que o sol se apagará. Não é que o sol vai apagar, é que a luz de Cristo vai ser tão grande que vai parecer que o sol está apagado. É igual você sair ao meio-dia aí no seu quintal, no lado de fora, e acender uma vela. O que a vela vai clarear? Vai clarear nada, porque a luz do sol é tão intensa que parece que a vela não tem efeito nenhum ali. Então o brilho de Cristo vai ser tão intenso, o poder tão grande, que vai parecer que o sol nem existe. Então vamos continuar aqui, falando sobre o corpus glorificado aqui. Versículo 42, Aqui ele vai falar sobre exemplos, aplicados sobre a ressurreição. Versículo 42 em diante, ele diz assim, ó: assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção e ressuscitará em incorrupção. Corrupção aqui é o corpo que se desfaz, se apodrece. O nosso corpo vai envelhecendo, criando ruga, e é um corpo corrupto, ele é suscetível a envelhecer e todas essas coisas. Mas o corpo que vai ressuscitar, conforme ele falou assim, vai ser em incorrupção, não vai haver corrupção nesse corpo. Versículo 43, semeia-se em ignomínio, difícil essa palavra aqui, semeia-se em ignomínio e ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor. Essa palavra aqui, que diz que semeia-se em ignomia, ela significa aqui, no grego, deixa eu ver aqui, inclui, deixa eu ver aqui, todas as condições humilhantes de nosso corpo, que elas são sujeitas, doenças, é isso que significa essa palavra difícil aqui, que eu não consigo ler direito, ignomínia, Então, a gente morre com um corpo dessa forma aqui que eu falei, suscetível a todas as fraquezas humanas, tá bom? Mas ao ressuscitar é diferente, é cheio de glória, conforme o versículo menciona aqui. Versículo 44. Semeia-se corpo natural e ressuscitará corpo espiritual. A corpo natural e a corpo espiritual. Não significa aqui que ao ressuscitarmos vai ser um corpo espiritual no sentido de que não terá carne. O próprio Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele apareceu aos apóstolos e disse: vede que um espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Então ele comeu, ele comeu mel ali, comeu peixe, então ele tinha um corpo físico. Aqui a intenção de Paulo falar um corpo espiritual é um corpo compatível para o nosso espírito. Porque o corpo que nós temos agora, ele não é compatível para o nosso espírito, tá bom? Ou seja, o corpo, ele envelhece, ele adoece, não é eterno. Esse é o sentido. O espírito, ele é eterno, tá bom? E esse corpo que nós temos atualmente aqui, ele não é eterno.
Então, na ressurreição, vai ser um corpo eterno, né? Vai ter um corpo imortal. E aí, o nosso espírito, que também é imortal, vai habitar nesse corpo, tá bom? Então, é esse o sentido aqui. Ele vai falar outras partes aqui, citando como se fosse espiritual, mas é essa mesma ideia que eu acabei de compartilhar aqui. Versículo 45. Ele vai trazer aqui a questão do corpo imortal, né? Ou seja, um corpo espiritual, né? Da maneira que eu estou falando, e um corpo natural, que é um corpo que morre, tá bom? Então, versículo 45. Assim está também escrito: primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, espírito vivificado. O último Adão aqui significa Cristo, tá? Cristo, ele foi o segundo Adão. Assim como a morte veio por Adão, né? O Cristo, o segundo Adão, é vivificado e vivifica a todos nós, tá bom? Aqui a gente pode entender o seguinte, ver que ele não fala logo que Adão ele tinha um corpo natural. Por quê? Porque Adão ele tinha um corpo que era imortal já. Adão nunca morreria se ele não tivesse comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, tá bom? Então, é essa ideia aqui. Versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. Então, está falando que primeiro, para nós termos um corpo espiritual no sentido de imortal, como eu falei, primeiro a gente tem que ter um corpo natural, que é o corpo que nós temos agora, tá bom? Então, é como o exemplo lá em cima que o apóstolo Paulo deu. A semente tem que ser plantada na terra, tem que morrer para depois ressurgir, tá bom? Ter uma planta vivificada, cheia de vida. Tá bom? Versículo 47. 47 e 48. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, Senhor, é do céu. O qual terreno, quais são também os terrenos, e qual celestiais, tais também os celestiais. Aqui ele fala que o primeiro homem, significa Adão, né? Ele teve o corpo terreno, tá bom? E o segundo é um corpo celestial. E é o que Cristo... E aí ele repara que ele fala que é Cristo, né? Ele fala assim, ó. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, Senhor, é do céu. Ou seja, Jesus Cristo é do céu. E aí ele traz a ideia de celestial com terreno, tá bom? Então, Cristo, ele proporciona para nós um corpo celestial, para aguentar a glória celestial. Versículo 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Assim como nós temos a semelhança de Adão e morremos, assim nós também temos a semelhança de Cristo e viveremos para sempre, né? Então, nós temos em nossa natureza, duas coisas. A imortalidade, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nós também temos a questão humana, a parte terrena conosco agora. Está misturada, tá bom? Vai chegar uma época que não vai haver mais essa mistura, depois da ressurreição. Versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo 50. Porém digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Né? Aqui a corrupção herdar a incorrupção significa que quando nós somos transformados, não significa que a gente é purificado. Né? Nós permanecemos nos nossos pecados. Se você viveu uma vida ruim, cheia de pecado e não se arrependeu deles, não é o fato de você morrer e ressuscitar que você está limpo dos seus pecados, tá bom? Você precisa se arrepender dos seus pecados. Esse é o sentido aqui, tá bom? Mas ele fala aqui que a carne e o sangue, eles não entram na presença de Deus. O sangue, na verdade, ele é vital, é algo para nós aqui na Terra que simboliza a vida. Tanto que nos sacrifícios de animais era derramar o sangue, tirar a vida do animal. Até a expressão do sacramento, né? Cristo, ele derramou o seu sangue, significa que ele morreu por nós. Então o sangue para nós tem o sentido de vida, mas na verdade o sangue, ele é a semente da morte e ela cumpre o seu propósito, tá bom? O propósito nós nessa terra aqui é um tempo de nos preparar para voltar à presença de Deus. Né? Temos que morrer para ressuscitar, é o que Paulo ele acaba ensinando aqui para nós, tá bom? Então, a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Quando nós ressuscitarmos, o nosso corpo vai haver um outro fluido
que não é o sangue. Acredito eu que quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquele fruto tinha uma composição química que fez uma mudança no corpo deles, né? A começar pelo sangue, né? Começou então a correr sangue, né, dentro do corpo dele. Claro que demorou um processo para que isso acontecesse, né? Um certo período de tempo. Nós até podemos ver que no começo, né, da Bíblia, as pessoas duravam muito mais tempo, né? Adão viveu 900 e poucos anos ali, né? Então, teve um processo, né? Mas é uma ideia interessante, né? Isso que eu estou compartilhando aqui. Vamos lá, versículo 51. Eis aqui que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui a palavra mistério, às vezes a palavra mistério significa dentro de uma parábola que alguém não entende, coisa do evangelho. Uma pessoa que não é cristã, que não entende a palavra de Deus, né? Então isso significa às vezes um mistério. Mas aqui, a palavra mistério aqui é que nunca foi revelado, que só foi revelado ao apóstolo Paulo, ou outros que também não compartilharam aqui. Tá bom? Então é algo inédito isso que Paulo vai falar aqui. A gente não vai achar em outra parte na Bíblia falando dessa maneira aqui, né? Porque a pergunta que poderia ser feita é: tá bom, todo mundo tem que morrer, mas e quem estiver vivo então, quando Jesus Cristo vier? Como é que vai fazer, né, essas pessoas? Então ele fala: nem todos morreremos, né? Mas seremos transformados. Vai ser uma morte, tá bom? Mas é no sentido de uma morte de um piscar de olho, como o apóstolo Paulo vai dizer, é um estalar de dedo, né? Então vai ser algo rápido que vai acontecer aqui. Então é um mistério. Ele vai compartilhar aqui. O que acontece com as pessoas que ainda estão vivas quando Jesus Cristo voltar? Ele fala que vai haver uma transformação nesse corpo. Esse corpo que nós temos, que é frágil, doente e tudo, ele vai se transformar, né, em algo imortal. Tá bom? Nenhum piscar de olho, né? Muito interessante isso aqui. Versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ou seja, aqui num piscar de olho, né? No som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, né? Os que estiverem vivos serão transformados. Porque convém que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista de imortalidade. Né? Então o corpo vai ser transformado, mas não a ponto, né, de você pegar e não reconhecer quem era seu filho, quem era sua esposa. Vai ser um corpo completamente diferente, mas a estrutura, tudo é diferente, né? Mas não a ponto de você pegar e falar assim: eu não reconheço essa pessoa aqui. Você vai saber todas as pessoas que você conhece, tá bom? Até porque o caráter da pessoa continua, né? A pessoa continua sendo quem ela é transformação no corpo, tá bom? Vamos continuar aqui, versículo 54. Estamos finalizando aqui, hein? Só mais um pouquinho de paciência. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, esse corpo mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra do Senhor que está escrita, né? Tragada foi a morte na vitória. Isso é um salmo, né? Um hino, né? Eu vou cantar esse hino aqui do jeito que tá. O hino começa aqui, ó, no versículo 55, vai até o 57. Diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, os aguilhões da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Deixa eu só explicar aqui rapidinho, né? Ele está falando aqui, onde está a vitória da morte, né? Onde está a força? Porque a morte perdeu. Cristo venceu as ligaduras da morte, então ele rompe essas ligaduras. Então a morte não tem vitória. Por que a morte não tem vitória, né? Aqui tem uma passagem também que ele fala assim, aqui, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Então todos nós morremos, né? Então, por conta da transgressão, todos nós morremos, tá bom? Então, a morte vem por conta do pecado, e o pecado ele ganha força na lei. Como assim, né? Existem os mandamentos. Os mandamentos revelam em nós uma consciência mais culposa ainda, né? Porque a gente sabe o mandamento de Deus e às vezes quebramos. Então o pecado ganha força na lei. É isso que significa aqui.
Versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é mediante a Jesus Cristo que nós temos essa vitória da morte aqui. Versículo 58, conseguimos finalizar aqui, hein? Versículo 58 aqui diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, né? Vamos explicar melhor aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sem essa palavra firme e constante na obra de Deus, né? Sempre abundante significa fazendo muito mais do que realmente lhe é exigido. É andar a segunda milha, fazer a mais do que lhe é exigido. Eu gostei dessa palavra aqui no grego, né? Abundantes, né? Significa isso. E ele fala especificamente abundantes no quê? Ó? Sempre abundantes na obra do Senhor. Aquilo que é da obra do Senhor nós devemos fazer mais do que nos é exigido. Ou seja, nós temos a palavra de sabedoria para entrar no templo, né? Que são não usar certas substâncias, né? Mas nós podemos fazer muito mais do que isso para conservar o nosso corpo sagrado, guardar esse presente, fazer com que ele tenha saúde. É interessante isso, nós podemos ir além do que nos é pedido, tá bom? Então, eu gostei dessa parte aqui. Sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Essa palavra que o nosso trabalho não é vão no Senhor, é que Deus ele vai recompensar cada um de acordo com seus feitos também, né? Então, se você fez bastante coisa, né, você vai receber bênçãos direcionadas por conta dessas coisas que você fez. Mesmo que não seja o reino celestial, você vai ganhar acréscimo de bênçãos por esses sacrifícios e coisas que você fez. Mas lembrando aqui, voltando para o versículo 57, é mediante a Jesus Cristo, Ele que nos salva dessa morte, tá bom? É Ele que proporciona para que nós possamos ter a vida eterna. Vida eterna é diferente de imortalidade. Imortalidade é viver para sempre. Conforme eu falei, quem guardou o seu primeiro estado já vai viver para sempre, vai ressuscitar. Para você ressuscitar e ter um corpo ressurreto e imortal, basta você ter nascido aqui na Terra. Todo mundo vai ressuscitar, mas depois seremos julgados por Deus para ver para onde iremos, tá bom? Então, imortalidade é diferente de vida eterna. Vida eterna é o estilo de vida que o Pai Celestial e Jesus Cristo vivem, né? E é esse grau de vida que nós queremos. Eu gosto também uma parte aqui que o apóstolo Paulo ele traz o sentido da semente, né? E ele fala que aquilo que plantando, que é segundo a semelhança. E quando ele fala dos peixes, das aves, tudo, cada um vai ressuscitar a sua semelhança. E nós somos semelhanças de quem? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O nosso propósito é ter a vida eterna, um estilo de vida, assim como o Pai Celestial e Jesus Cristo tem. Nos tornarmos semelhante a Ele. Esse é o sentido. É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.